Antes de começarmos essa história impressionante da Bíblia, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque hoje você vai ouvir uma das histórias mais assustadoras, emocionantes e misteriosas das Escrituras. Uma história sobre destruição, sobre sobrevivência, sobre fé em meio ao caos. Imagine ver o mundo inteiro sendo destruído diante dos seus olhos. Imagine ouvir pessoas desesperadas batendo na porta da arca, enquanto a chuva caía sem parar. Essa é a história de Noé, uma história que vai prender você do começo ao fim. Então, prepare-se, porque o que aconteceu naquela época mudou a humanidade para sempre. Um mundo dominado pela maldade. A terra estava diferente. Muito diferente. Os homens haviam se afastado completamente de Deus. A violência crescia todos os dias. As cidades estavam cheias de corrupção. Orgulho dominava os corações. Homens enganavam, traíam, roubavam, matavam, sem piedade. O medo estava em toda parte. As pessoas viviam apenas para seus próprios desejos. Era como se a escuridão tivesse tomado conta do mundo, e Deus viu tudo, cada mentira, cada injustiça, cada ato cruel escondido nas sombras. Então algo terrível aconteceu. A Bíblia diz que o coração do homem estava continuamente inclinado para o mal, e Deus decidiu que aquele mundo não poderia continuar daquele jeito. Mas em meio àquela geração corrompida, existia um homem diferente. Seu nome era Noé. Noé não era como os outros homens. Enquanto todos mergulhavam na violência, ele buscava agradar a Deus. Era justo, honesto, fiel. Muitos zombavam dele, chamavam-no de estranho. Mas Noé continuava firme. Ele ensinava seus filhos a respeitar Deus. Protegia sua família da corrupção do mundo. E sem saber, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Certa noite, enquanto o vento soprava fortemente sobre as montanhas, Noé ouviu a voz de Deus. Não era um som comum. Era algo poderoso, algo que fazia o coração tremer. Então Deus revelou algo assustador. O fim chegou para esta geração. Noé ficou em silêncio. Seu coração acelerou e Deus continuou. Maldade dos homens cobriu a terra. Vou enviar um grande dilúvio. Imagine ouvir isso, um dilúvio tão gigantesco que destruiria tudo, casas, cidades, montanhas, povos inteiros. Mas então Deus deu uma ordem inesperada. Construa uma arca. Noé começou imediatamente, mesmo sem entender completamente. Mesmo sabendo que seria humilhado, a arca era enorme, gigantesca, uma construção absurda para aquela época, onde as pessoas passavam e riam. Esse velho enlouqueceu. Vai chover no mundo inteiro? Impossível. Mas Noé continuava trabalhando, dia após dia, ano após ano. O som das marteladas ecoava pela região, madeira sendo cortada, ferramentas batendo, cordas sendo puxadas. Enquanto isso, o mundo continuava mergulhado no pecado. As festas continuavam. A violência aumentava. As pessoas ignoravam completamente os avisos, mas Noé sabia. O tempo estava acabando. Então, coisas estranhas começaram a acontecer. O clima mudou. Os ventos ficaram diferentes. O céu parecia pesado. Alguns animais começaram a agir de maneira estranha. As pessoas sentiam medo, mas fingiam que estava tudo normal. Enquanto isso, Noé trabalhava sem parar. Sua família ajudava na construção. Mesmo cansados, mesmo perseguidos, mesmo se humilhados, eles continuaram obedecendo, porque confiavam em Deus. Então chegou o dia. O céu estava silencioso. Um silêncio assustador. O vento havia parado. Os homens observavam. Noé terminara os últimos detalhes da arca e então algo impossível aconteceu. Animais começaram a surgir. De todos os lados, leões, elefantes, lobos, girafas, águias, cobras, vieram de dois em dois, sozinhos, como se uma força invisível os estivesse guiando. As pessoas ficaram aterrorizadas. Alguns começaram a perceber. Talvez Noé estivesse dizendo a verdade.
Noé entrou na arca com sua família. Lá dentro havia alimento, animais e esperança. Do lado de fora, o mundo continuava observando, mas então algo sobrenatural aconteceu. A enorme porta da arca começou a se mover sozinha, sem mãos humanas, sem cordas, sem esforço, lentamente. A porta se fechou. Bom! O som ecoou pela terra inteira e todos perceberam algo aterrorizante. Não foi Noé quem fechou a porta, foi Deus. Naquele instante, o medo começou. As pessoas correram em direção à arca, batiam desesperadamente na madeira. Noé, abre a porta! Nos ajuda! Mas já era tarde, muito tarde. Então, o chão começou a tremer. Primeiro, levemente, depois violentamente. As montanhas estremeceram, pedras começaram a cair. As pessoas gritavam. Desesperadas, crianças choravam. Homens tentavam fugir. E de repente, o solo se abriu. Gigantescas fendas rasgaram a terra. As profundezas do abismo se romperam. Águas violentas começaram a explodir do chão. Não era apenas chuva, era como se o próprio planeta estivesse se partindo. Fontes subterrâneas jorravam como oceanos. Rios surgiam no meio das cidades. Casas desmoronavam. Pânico tomou conta do mundo. Então os céus se abriram, relâmpagos cortaram a escuridão, trovões sacudiram a terra e a chuva começou. Uma tempestade monstruosa, água caindo como se o céu tivesse virado oceano. Em poucos minutos, as ruas desapareceram. As pessoas corriam desesperadas. Mães seguravam seus filhos. Homens gritavam aterrorizados. Todos batiam na arca chorando. Noé! Por favor, abre a porta. Nós acreditamos agora. Mas a porta não se movia, porque o próprio Deus a havia fechado e ninguém poderia abri-la. As águas subiam rapidamente, gigantescas. Ondas destruíam tudo pelo caminho. As pessoas tentavam correr para lugares altos. Outros subiam em árvores, mas a água alcançava. Todos, o mundo inteiro mergulhava no caos, dentro da arca. Noé abraçava sua família enquanto ouviam os sons aterrorizantes do lado de fora. Batidas, gritos, choro, desespero. Então, a arca começou a subir. O mundo antigo estava desaparecendo sob as águas do juízo. E naquela noite, nada jamais seria o mesmo outra vez. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem parar. Tudo havia desaparecido. Não existia mais terra seca. A arca flutuava sozinha em um oceano infinito. À noite, a escuridão era absoluta. Os trovões iluminavam o céu. As águas pareciam não ter fim. Mas Deus não havia abandonado Noé. Então, a chuva finalmente parou. O silêncio tomou conta do mundo. As águas começaram lentamente a baixar. Dias se passaram, semanas, meses, até que um dia a arca parou. Noé abriu uma pequena janela. Pela primeira vez, viu montanhas surgindo entre as águas. A esperança começava a voltar. Mesmo assim, Noé precisava esperar. Então soltou um corvo, depois uma pomba. A pequena ave voou pelo mundo silencioso, mas voltou. Ainda não havia lugar para pousar. Dias depois, Noé soltou a pomba novamente, e dessa vez ela voltou trazendo uma folha de oliveira. A vida estava renascendo. Finalmente chegou o grande dia. Deus falou: saia da arca. Noé abriu a porta. A luz do sol entrou novamente. O ar era puro. O mundo estava silencioso. Mas agora, tudo era diferente. A humanidade teria um novo começo. Noé caiu de joelhos e agradeceu a Deus. Então algo maravilhoso apareceu no céu. Um arco-íris. Deus fez uma promessa: nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Até hoje, a história de Noé continua intrigando o mundo inteiro. Muitos procuram a arca, outros tentam explicar o dilúvio. Mas uma coisa ninguém pode negar: a história de Noé fala sobre fé. Enquanto o mundo ria, ele obedeceu. Enquanto todos ignoravam os sinais, ele ouviu Deus. E isso salvou sua família. Se você chegou até aqui,
Comenta: eu teria entrado na arca. E não esqueça de deixar seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque aqui você vai descobrir histórias bíblicas cheias de suspense, mistério e revelações impressionantes. Compartilhe este vídeo com alguém especial e prepare-se, porque a próxima história pode revelar outro grande segredo escondido nas Escrituras. Até o próximo vídeo.